Olá, meus alunos. A aula de hoje ela é de Ciências, do capítulo 3, que fala sobre outras estratégias, página 35. Se vocês quiserem pausar o vídeo para pegar o módulo e acompanhar a explicação da PRO, é só pausar e aí vocês retomam com a explicação. Bem, aqui nesse capítulo a gente está trabalhando com os animais, né? Com a alimentação dos animais. Começamos assim falando sobre a cadeia alimentar, que a gente percebeu que um animal, ele cria um elo de ligação com o outro através de uma cadeia alimentar, que é justamente a necessidade que um tem de se alimentar do outro, a relação de presa e predador. Agora a gente está falamos sobre o mimetismo, que é uma forma de se camuflar, falamos sobre a camuflagem, e agora o capítulo traz falando sobre as características que protegem e defendem contra os ataques dos predadores de alguns animais. Alguns animais, eles criam um mecanismo de defesa, né? Aí o módulo traz, é o caso do ouriço do mar, que ele tem um escudo natural que ele utiliza para se proteger de outros animais que serão seus predadores. Então, no caso, o ouriço, ele é uma presa. E como é que essa presa faz para se proteger? Ele cria, né, um escudo natural. Sua carapaça ela é recoberta por espinhos que funciona como uma proteção contra esses predadores, dificultando a sua captura. Tem algumas outras estratégias de alguns outros animais que o capítulo traz, por exemplo, aí o polvo. Ele, além de se camuflar, ele tem uma coloração muito parecida, né, com o lugar onde ele está, onde ele esteja. Que nem um camaleão, lembra do camaleão, né, que ele vai mudando de cor dependendo do ambiente em que ele esteja. E também esse polvo, ele solta um jato de tinta na água, que atrapalha a visão dos seus predadores. E aí facilita o quê? A sua fuga. Tem um outro animal bastante interessante também que fala aqui, fala sobre o pepino do mar. O pepino do mar, ele fica escondido entre as pedras no fundo do mar. E aí quando ele se sente ameaçado, ele coloca uma parte do seu corpo para fora. E aí essa parte, ela é grudenta e tóxica para a maioria dos seus predadores. O ouriço, ele tem uma característica que ele consegue se regenerar, como é se algum predador, por exemplo, tira uma parte do seu corpo, depois ela vai crescer, ela vai voltar a ser do tamanho normal. O que acontece? A gente sabe que quando a gente fala sobre a nossa natureza, ela sempre está unida, né? Assim como os animais, as plantas também são bastante semelhantes. As plantas, elas têm também mecanismo de defesa. Apesar de não se locomoverem, né? Não se movimentarem, elas apresentam outras formas para também se defender. E aí, o que acontece? Tem aí um exemplo de uma planta que ela tem a presença dos espinhos e também as substâncias, né, que elas têm que tornam o seu gosto desagradável aos animais que são herbívoros. Quais são os animais herbívoros? São aqueles que se alimentam justamente de plantas. Então, as plantas, elas se defendem assim, dessa forma. Pode também produzir óleos, né, que sejam óleos repelentes, que vai agir contra quem? Contra os insetos. Aí, na página 36, vem falando sobre defender o seu território. A luta pela sobrevivência envolve também comportamentos que favorecem não só a busca de obtenção de alimento, mas a conquista de um território. Para que esse território? Para se reproduzir, né? Para se desenvolver e assim poder criar os seus filhotes em um determinado ambiente tranquilamente. Então, os animais, eles precisam ter esses ambientes para propiciar essas condições para eles. Aí vem dando o exemplo aí do azulão e de uma onça, né? Das figuras.